Pronto, tá gravando. Professor, então aqui a gente vai apresentar agora o nosso trabalho da disciplina de arquitetura. Eu sou o Dimas, o Lucas Farias e o Alisson Freitas. Eu vou começar falando sobre o ISDN, depois vou falar um pouco sobre o VoIP. O Alisson vai falar sobre o PABX e o Lucas sobre o POTS e o PSTN, fazer uma breve comparação. Então, o ISDN, ele também é conhecido como Rede Digital de Serviços Integrados, e ele funciona a partir da divisão de um canal de voz em dois canais digitais de 64 KB por segundo. Então, o que acontece? Nesses dois canais, eu posso estar transportando voz e rede, ambos ao mesmo tempo, cada canal com uma coisa, ou os dois canais com uma coisa só voz ou só dados. E aí ele vai ter ainda duas formas de operação, né? Que é o básico, são dois canais de 64 KB, mais um canal D de 16 KB. O que é esse canal D? Esse canal D ele vai servir só para armazenagem de dados. O que é que ele vai ser esses dados? Vai ser a pilha de protocolos. E também, em caso, uma reserva para os outros dois canais. E o modo primário, ele vai ser 30 canais de 64 KB mais um canal D de 64 KB, também da mesma funcionalidade, como uma reserva e um armazenamento de protocolos. Os protocolos que são utilizados pelo ISDN é o V110, que ele diz que tem que transportar 34,8 KB por segundo e o resto é redundância. Depois veio o V120, que ele diz que tem que transportar 54 KB por segundo e o resto é redundância. E depois apareceu o X.75 e o T70NL. E eles dizem que você tem que transportar 100% do canal sem redundâncias. Agora, falando um pouquinho sobre o VoIP, ele também é conhecido como Voice ou Protocolo de Internet, acho que já diz muita coisa. O VoIP ele transforma os dados de voz analógica em dados digitais e digitais de 64 KB por segundo e transporta pela internet. A principal motivação para ter esse upgrade, né, pro VoIP foi diminuir os custos das centrais telefônicas, porque os custos estavam bem altos, de acordo com as concessionárias de telefonia. E os pioneiros aí nesse processo de VoIP por exemplo, o WhatsApp e o Skype, que já é um pouco mais antigo. Entre os benefícios do VoIP, a gente pode dizer que ele não precisa de rede telefônica para funcionar, ele só precisa de uma rede Wi-Fi, uma rede de internet. A manutenção dele pode ser feita de forma remota, através de software, e a transmissão dele é em tempo real. Por isso, a gente pode induzir que ele não vai ter uma confiabilidade 100% da transmissão de dados, porque ele preza pelo tempo real e não pela confiabilidade, ele é mais suscetível a erros. Entre os protocolos tem o RTP, que ele faz a transmissão em tempo real, o RTCP, que controla o RTP, mas ele não transporta o dado. Ele só faz as informações básicas, tipo o endereçamento e o feedback sobre a chamada. O H323, ele é um protocolo tipo de telefonia, com muitos protocolos, pilhas bem organizadas, e é um pouco pesado. E o SIP, que é um tipo de internet, que ele é mais adaptável, dá para trabalhar melhor e tem menos pilhas de protocolos. Com isso, eu encerro aqui o VoIP e dá a palavra para o Alisson. Certo. Então, agora eu vou falar do PABX, que tem por finalidade conectar ambientes por meio de linhas telefônicas. Esse sistema é muito utilizado por empresas de pequeno e grande porte, por ser um sistema de comunicação interna que também se integra com as linhas de telefone fornecidas pela concessionária. Assim, sendo possível também haver uma comunicação com telefones fora da empresa. Essa tecnologia agiliza a comunicação entre pessoas dentro da empresa, principalmente entre as pessoas que se encontram em escritórios diferentes. Algumas das vantagens das centrais PABX são que, se ocorrer uma falha na central que conecta os AMAIs, não haverá comunicação entre os AMAIs internos ou externos. Outra desvantagem é sobre a expansibilidade do sistema, que normalmente possuem capacidade limitada de expansão, já que é preciso a instalação de novos fios de cobre e fazer a conexão entre os telefones, né? E é exigido a troca do equipamento principal.
Os primeiros sistemas PABX eram os analógicos, que hoje ainda existe e é a opção mais básica e a de menor custo, que só oferece os serviços telefônicos convencionais, aqueles antigos serviços telefônicos, né? Esse sistema hoje é utilizado por empresas de pequeno e médio porte, já que não atende às demandas das empresas de grande porte. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu e hoje em dia já se tem o PABX-IP, em que os sinais de voz são convertidos em sinais digitais e assim são transmitidos por meio do protocolo IP. Ou seja, esse PABX-IP utiliza a tecnologia VoIP, que o Dimos acabou de falar. E esse PABX-IP, então, tem algumas vantagens, já que agora o sinal pode ser de melhor qualidade, e agora também, telefones móveis podem participar da rede de comunicação. E aqui eu termino a minha parte e passo para o Lucas. Bem, eu sou o Lucas, eu vou falar um pouco sobre o POST, ou PSTN. Bem, o POST é uma rede telefônica pública comutável. É um sistema em que os telefones pertencem às redes atribuídas. No PSTN, cada telefone possui seu número. Ou seja, o emissor e o receptor possuem um número que é único de cada telefone. Esse sistema era muito utilizado antigamente para ligações, são os famosos telefones fixos, onde a pessoa tinha em sua residência e ao fazer a ligação caía, né, na rede telefônica, a pessoa responsável ligava o canal entre o emissor e o receptor baseado no número em que a pessoa digitava para ser o receptor. Eles se comunicam entre si através de sinais analógicos digitais de voz sem nenhuma conversão, que são transportados por fio de cobre por um canal dedicado. Isso torna o poste ou PSTN muito caro, porque é um fio único, demanda uma central grande, demanda muito trabalho por parte das empresas. Por isso que hoje, com as grandes empresas, o telefone móvel se tornou um pouco obsoleto. E enquanto durar a chamada, o canal pertence apenas àquela da chamada. Ou seja, mesmo que na chamada as pessoas estiverem caladas sem passar nenhum dado, aquele canal ainda vai estar sendo usado por elas, porque a chamada ainda está ligada, não foi desligada. E isso é uma perca de dado muito grande, porque poderia ser utilizado por outro canal por outras pessoas que realmente estão se comunicando. Possui uma arquitetura centralizada, onde as chamadas são roteadas através de centrais telefônicas e operadores de telecomunicação. Possui uma infraestrutura confiável estabelecida através de switches, que funcionam como nós na rede para a comunicação entre dois pontos, e fios de cobre. Com tudo que eu falei, possui um custo muito elevado e devido a gastos com materiais como o cobre para estabelecer a comunicação entre usuários e o mau uso do canal, onde pessoas podem estar em silêncio sem passar nenhum dado, é uma desvantagem muito grande por parte da PSTN. Por isso que hoje é pouco utilizada e quando é utilizada ainda são em empresas que precisam de uma comunicação rápida, onde esse tipo de sinal, esse tipo de envio de dados, tipo de comunicação, tem uma comunicação um pouco mais rápida, porém tem todos esses defeitos. Passando para a comparação entre as tecnologias citadas nesse trabalho, em grande parte, já caem em obsolência. Quando eu falo obsolência, não quero dizer que caiu em desuso, só que é um pouco utilizado em casos de empresas que precisam de uma comunicação mais rápida. Quando a gente passa para o consumidor final, que são todo o resto da população, que não se encaixa nessa parte de empresa, eles não utilizam mais isso, utilizam tecnologias como VoIP, que pode ser usado por celulares móveis e etc. Com as tecnologias como PSTN e PABX, que necessitam de ter usuários fixos para se comunicarem, com as tecnologias móveis, os usuários conseguiram mais liberdade, com um custo menor. Por mais que a tecnologia VoIP não seja tão segura, ela ainda passa uma comunicação por um custo baixo. Ou seja, você não precisa estar com o telefone fixo em casa, você pode ter um celular que você pode estar
lhe dando mais liberdade de você estar na rua e poder fazer uma comunicação. Isso tirou muito o uso da PSTN e da PABX, dando mais espaço para essas novas tecnologias, né? Uma das principais mudanças entre a PABX, a PSTN e a STN e a VoIP são a comutação de circuitos e comutação de pacotes, sendo a comutação de circuito mais confiável, possuindo um canal dedicado, entregando toda a informação de voz ordenada e com taxa de transmissão constante. Já a computação de pacotes, que é a STN e a VoIP utilizam dela, não possui um caminho certo para a transmissão, podendo chegar de forma desordenada. Porém, chega e com um custo bem menor do que as utilizadas pela PABX e a PSTN, possuindo então uma taxa de transmissão inconstante e baixa confiabilidade. E com isso a gente finaliza a nossa apresentação.